Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, tudo bem, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você e para a Cássia, para os nossos ouvintes e também para quem assiste o CBN Brasil. Boa tarde, Vera. Bom, eleições aqui em São Paulo, o Ricardo Nunes não compareceu ao debate, segundo que ele não comparece, e o Boulos ficou sozinho. E ocupou todo o espaço, fez campanha. O que você achou tanto da ausência do Nunes quanto da resposta do Boulos, Vera? Eu acho bastante complicado que alguém que é o prefeito da cidade, que pleiteia a reeleição, se furte aí a tantos encontros. O prefeito Ricardo Nunes está se valendo do fato de estar muito na frente das pesquisas para não ir a quase nenhum debate. Tudo bem que havia muitos encontros marcados num período curto de segundo turno, mas avisar na última hora que não vai a um evento com o qual ele tinha se comprometido e fazer isso repetidamente com vários veículos denota uma falta de consideração com o adversário, com a imprensa e com o eleitorado. O Guilherme Boulos está tentando aproveitar as regras dos encontros que deixavam explícito que, em caso de ausência de um dos oponentes, seria realizada uma sabatina com o outro. Mas ele está fazendo isso, Sardenberg, muito pela ideia de que, como ele foi e ele cumpriu o combinado e o Nunes não foi, ele deveria receber algum tipo de vantagem também nas perguntas. E aí não dá para achar que isso vai ser possível, porque se transforma numa sabatina, é uma sabatina. Jornalistas vão fazer perguntas sobre o Ricardo Nunes, sobre a cidade, mas também sobre a candidatura dele e aquilo que eles enxergam como ou contradições, ou falhas, ou problemas na própria candidatura dele. E quando acontece isso, ele tem demonstrado uma certa irritação. Aconteceu no debate CBN, Valor Econômico e o Globo. Entrevista. Era um debate, virou uma entrevista. E aconteceu hoje com a Folha e o UOL, quando questionado sobre a responsabilidade do governo federal no apagão em São Paulo. Porque um evento dessa magnitude, que causa prejuízo a tantas pessoas e de tão difícil solução, dificilmente é responsabilidade de um ente só, de uma empresa só, de uma instituição só, é um conjunto de responsabilidades compartilhadas. E se o Boulos está correto em cobrar que a prefeitura faça a sua parte, ele não pode acusar a imprensa e acusar a jornalista, como ele fez, de fazer o jogo do seu adversário ao cobrar corretamente que ele fale o que ele acha da responsabilidade do governo federal, que também existe nesse caso. Então, achei que ele se irritou à toa com isso. Ele está tentando fazer desse caso do apagão em São Paulo a chance de virar o jogo aqui. Ele está correto do ponto de vista da estratégia dele, mas como no segundo turno ele resolveu concentrar muito a narrativa dele no fato de ele dizer que o Ricardo Nunes é fraco, é hesitante, é covarde, ele muitas vezes soa agressivo ao fazer isso. E nessa sabatina de hoje, isso aconteceu. Ele carregou nas tintas e nos adjetivos em relação ao Nunes e ao governador Tarcísio, e isso muitas vezes evoca aquela imagem da qual ele vinha tentando se desvencilhar, que é a do Boulos militante, do Boulos ativista pela moradia, um Boulos mais assertivo e, para alguns, mais agressivo. No início da campanha, a ideia era soar bastante moderado, bastante ali cordato, num tom de voz bem mais baixo, inclusive sorrindo o tempo todo na propaganda de TV, nas entrevistas, e agora ele mudou um pouco esse tom. Em busca, segundo os seus aliados dizem, ele mesmo disse na nossa entrevista aí na CBN, do eleitorado do Pablo Marçal que estaria indignado com tudo e com todos na política. Então, ele está buscando esse voto de quem está descrente da política. Mas será que com isso ele não reforça os dados que levaram a que ele tenha a maior rejeição
entre os candidatos. Então, é algo que tem que ser muito bem dosado, muito bem ponderado, e ele, por vezes, está soando acima do tom, muito ali enfático, com tendência a soar agressivo. Eu perguntei isso diretamente para ele, então é algo que eu já notei no dia em que ele esteve aí na CBN, porque foi muito nítida essa mudança. E ele admitiu que agora é a hora de chamar esse eleitor e ser um pouco mais enfático. A gente tem que ver como que as pesquisas de agora em diante vão mostrar a reação do eleitorado a esse apagão e às suas responsabilidades, e ao fato do Nunes não estar indo aos debates e o Boulos está cobrando ele de uma maneira bastante incisiva. Tem um Datafolha hoje, né, que é importante porque o primeiro Datafolha, que foi feito antes do apagão, né, dava uma vantagem muito superior ao que nós verificamos agora. Eu sei aquela história, não se pode comparar pesquisas diferentes, mas de todo modo o Datafolha deu 22 pontos pro Nunes, e agora está 12, né? 12 ou 13 no Quest? 12. E hoje sai um Datafolha já pegando o apagão, né? Exatamente. As pesquisas diziam já na semana passada que o tracking deles, que é aquela pesquisa que eles encomendam para consumo interno e não é divulgada, nunca chegou a mostrar uma distância tão grande. E isso mesmo o tracking do próprio Nunes. Aí agora o Datafolha já vai pegar os efeitos dessa falta de luz muito prolongada na cidade de São Paulo. Tem lugares que ainda estão sem abastecimento de energia. Tem uma previsão de nova chuva, então o Datafolha vai mostrar o que aconteceu depois do apagão. Mas, ainda assim, tem muita gente questionando a metodologia da pesquisa. O que eu pondero aos que falam isso é que o Datafolha e a Quest acertaram no primeiro turno, quando é mais difícil fazer ponderações, porque tem mais candidatos. Então, a gente vai ver agora o que aí sim, vai dar para traçar uma curva e ver quem subiu, quem caiu, e quais são os limites de rejeição e de transferência de votos e outros indicadores que a gente tem de medir nesse momento da campanha, certo, Embere? Tá certo. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera, e até amanhã e até logo mais às 6 horas no Viva Voz, segunda edição, no Ponto Final. Obrigado, Vera. Obrigada a vocês, até lá. Até mais.